Oi, pessoal, essa é a quinta tentativa de gravação. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse vídeo, então, vai ser o primeiro vídeo da disciplina, que vai ser uma revisão das coisas que a gente viu antes da pandemia, tá? A metodologia que eu vou usar é tablet e apresentação, que eu edito em cima da apresentação. E aí vocês podem ir acompanhando os exemplos passo a passo, como se eu estivesse escrevendo no quadro, tá bom? Então deixa eu tirar o meu vídeo aqui, certo. Então, esse vídeo é uma revisão das 3 primeiras aulas, elas aconteceram lá de 4 a 11 de março. Faz tempo, né, minha filha? E a gente vai começar com uma pequena introdução sobre o que é o capítulo que a gente viu. Então, esse primeiro capítulo é uma introdução sobre o que é a estática de partículas, né? Esse curso como um todo, ele é um curso que é sobre equilíbrio de corpos, né? Estática de corpos. E basicamente o que a gente vai estudar nesse semestre é mecânica newtoniana aplicada à engenharia, tá? Então lá em Física A vocês aprenderam os fundamentos da mecânica newtoniana e aqui a gente vai aplicar para problemas que estejam mais relacionados com engenharia. Apesar então da mecânica newtoniana ela ter sido estabelecida no final do século XVII, que foi quando Newton formulou as suas 3 leis, ela funciona até hoje perfeitamente para prever as condições de repouso ou movimento de corpos que estão sob ação de forças. Então, na mecânica newtoniana, a força é o grande ator que nos permite saber o que vai acontecer com o estado de movimento de um determinado corpo. A mecânica newtoniana, ela é uma ciência de cunho evidência experimental, certo? Ela não é uma teoria que a gente possa comprovar ela matematicamente. Ela se baseia, então, em 6 princípios fundamentais e esses princípios fundamentais, eles se apoiam em evidências experimentais. Experimentalmente funciona. Não tivemos ainda, né, um exemplo que não funcionasse, certo? Claro, que aí, obviamente, a mecânica newtoniana ela já foi posta em xeque quando se tentou aplicar a mecânica newtoniana para o mundo subatômico, e aí a mecânica newtoniana não funcionou, se criou, digamos assim, a mecânica quântica, e para corpos que se movimentam com velocidade muito alta, também a mecânica newtoniana ela não funciona, e a gente vai para a mecânica relativística, tá? Mas para vida terrestre, digamos assim, ela tá funcionando bem. Ela funciona até hoje, né? Não teve um contra-exemplo que dissesse que a mecânica newtoniana não funcionasse. Então, os princípios fundamentais são a lei do paralelogramo, o princípio da transmissibilidade, as 3 leis de Newton e a lei da gravitação universal. O que a lei do paralelogramo nos diz? Bom, ela vai nos dizer como somar vetores, né? Porque somar vetores não é somar números. Então, as forças, que são os vetores atores, né, dessa mecânica newtoniana, elas não obedecem à aritmética de números, certo? Como é que a gente soma? Bom, a lei do paralelogramo nos diz que se eu boto a origem dos meus vetores, né, unida, eu consigo fazer um paralelogramo com esses 2 vetores, né? Eles formam um paralelogramo e a diagonal, a maior diagonal do meu paralelogramo, formado pelos vetores A e B, vai ser a soma desses 2 vetores, vai representar o vetor soma de A com B. O princípio da transmissibilidade,
apesar de a gente usar muito a mecânica newtoniana com partículas, quando a gente vai usar a mecânica newtoniana com corpos extensos, esse princípio da transmissibilidade, ele nos diz que se eu mudar o ponto de aplicação da força simplesmente por uma translação, né? O que seria uma translação? Eu tenho uma linha de ação dessa força, que é essa linha laranjinha aqui no desenho, e eu posso caminhar ao longo dessa linha, mudando o ponto de aplicação da força. Né? Então, se eu simplesmente efetuar uma translação nesse ponto de aplicação da força, sem modificar módulo, direção e sentido do vetor, as condições de movimento ou repouso permanecem inalteradas. De novo, isso aqui só faz sentido para corpos extensos. Partículas não faz sentido. As 3 leis de Newton, né, que em resumo, a primeira lei nos diz que para alterar o estado de movimento de um corpo, eu preciso que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele, né? Porque se a força resultante é nula, ou ele permanece em repouso, ou ele permanece se movendo em linha reta com velocidade constante. Segundo a lei de Newton, ela nos diz que se eu tenho uma força resultante diferente de zero agindo sobre um corpo, esse corpo vai adquirir uma aceleração que vai estar na mesma direção e sentido da força. E a constante de proporcionalidade, então, vai ser a massa desse corpo. E a terceira lei de Newton, que a gente conhece por lei de ação e reação, na verdade ela está nos dizendo que a força é uma interação entre dois corpos, né? E que ela sempre vai acontecer aos pares. Então não tem como A interagir com B sem que B interaja com A. E é isso que a gente chama de ação e reação, certo? Por que é ação e reação? Porque essas duas forças que acontecem aos pares, elas sempre vão ter mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário. Né? Então, eu ajo e o meu companheiro reage. A lei da gravitação universal, então, que é o último pilar de sustentação da mecânica newtoniana, ela diz, né, é a lei que nos traz a força gravitacional, né, como um dos responsáveis pelo movimento planetário, né, em torno do Sol. E ela nos diz que dois corpos de massas M1 e M2 sempre vão se atrair com forças de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, quando a gente tem dois corpos, a gente tem que desenhar uma linha unindo o centro desses dois corpos e a direção dessa força sempre vai ser ao longo da linha que une esses dois corpos. É uma lei do tipo R quadrado, né? 1 sobre R quadrado, que aparece também depois lá na força elétrica, tá? E ela diz que essa força depende do produto entre as massas. Então, quanto maior as massas, né? Quanto maior esse produto entre as massas, maior vai ser o módulo dessa força gravitacional. Quando a gente aplica a lei da gravitação universal, né, para a Terra e uma pessoa que está sobre a superfície terrestre, surge o que a gente chama de aceleração gravitacional, né? Então, quando aqui, ó, se eu tenho aqui que é a força gravitacional, é Gm1 m2 divididos por r quadrado. E o que a gente tem aqui, ó? Que se uma das massas é a massa da Terra divididos por r quadrado, isso aqui vai ser aproximadamente constante na superfície da Terra. Né? E lembrando que o raio da Terra aqui vai ser a distância da superfície até o centro da Terra, que é aproximadamente constante. Não tem variações, obviamente, mas não são para fins de cálculo, a gente pode considerar como sendo constante. E G, obviamente, é uma constante, né? A constante da gravitação universal. Então, por isso que surge essa expressão aqui, força igual a mg.
Isso que a gente chama de aceleração gravitacional vai ser o produto da massa da Terra divididos pelo seu raio ao quadrado e vezes a constante da gravitação universal. Né? E, na verdade, isso é para qualquer planeta, qualquer estrela que a gente queira calcular, expressar a força gravitacional como sendo F igual a mg. É daí que vem o G que a gente usa. Bom, próximo tópico que a gente vai falar é sobre sistema de forças. Né? Então, como eu já disse anteriormente, força é o ator principal da mecânica newtoniana. Então, a gente precisa saber definir o que é força. Né? Então, a força, ela sempre vai ser definida pela sua intensidade, sua direção e o sentido. E quando nós temos corpos extensos, né, também eu tenho que levar em conta o ponto de aplicação dessa força, tá? Mas para partículas vai ser a intensidade, direção e sentido. Isso vai definir uma força. O que seria a direção dessa força, né? Então, eu já falei para você sobre linha de ação, né? A linha de ação da força, se nós desenhamos o vetor força, eu posso desenhar aqui, ó, uma linha infinita que é paralela a esse vetor e coincidente também com ele, né? Porque passa por cima. E essa linha de ação, na verdade, quando a gente quer calcular, quando a gente diz que vai calcular a direção da força, a gente está calculando a direção dessa linha de ação, certo? Em relação a um eixo fixo. Em geral, a gente usa ali o sistema cartesiano, né? Mas a gente vai começar vendo que eu não preciso necessariamente ter um sistema de coordenadas para aplicar as leis de Newton, né? Primeira, segunda, terceira e para calcular a força resultante, tá? Então, isso aqui não necessariamente precisa acontecer num sistema de coordenadas, mas eu preciso ter, por exemplo, eixos fixos em relação aos quais eu estou medindo a direção da força. Bom, o sentido a gente costuma dizer, né, que é se afastando do ponto ou se aproximando do ponto de aplicação dessa partícula, dessa força, tá? Bom, então como é que a gente resolve, como é que a gente calcula uma força resultante num primeiro momento sem ter um sistema de coordenadas, tá? Então a gente usa aqui para somar forças a lei do paralelogramo, certo? Que nos diz que dois vetores quaisquer em que eu desenho a origem desses vetores, né? Se eu desenho aqui esse prolongamento aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar uma cor diferente. Esse programa é meio chato. Bom, vamos de preto mesmo. Ó, essa linha preta aqui é a translação desse vetor P, tá? Então, se eu translado esse vetor para cá, lembrando que translação não posso mexer em módulo direção e sentido, certo? Faço uma cópia do vetor ali. E esse pedaço aqui do paralelograma, esse lado, também vai ser uma cópia desse meu vetor Q, vai ser uma translação. Então, se eu formo aqui o paralelograma com esses dois vetores, a maior diagonal vai ser a força resultante, né? A soma desses dois vetores. E aí a direção, olha aqui, ó. A direção eu defino um eixo fixo e calculo o ângulo alfa, aqui, ó. O ângulo alfa do vetor resultante em relação a esse eixo fixo. Outra maneira, né? Aquilo ali me dá o vetor. Isso aqui vai me dar o módulo do vetor, a lei dos senos, né? Porque quando eu tenho duas forças e quero somar duas forças, eu sempre vou conseguir desenhar um triângulo. E aí eu posso descobrir os catetos, né, que vão ser os módulos desses vetores, e os ângulos usando a lei dos senos, né, que é essa aqui, que nos diz que
o cateto A divididos pelo seno do ângulo que está na sua frente, que é o alfa, tem que ser igual ao cateto B divididos pelo seno do ângulo que está na frente dele, que é o beta, e isso tem que ser igual ao cateto C divididos pelo seno do ângulo θ, que é o ângulo que está na frente dele. E a outra expressão é a lei dos cossenos, né? Então, a lei dos cossenos, ela nos diz que eu posso achar qualquer um dos lados como uma combinação dos outros. Então, por exemplo, aqui, ó, primeira expressão. O A ao quadrado, né, o tamanho desse cateto aqui ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo entre os catetos, na verdade, né, B e C. Né? E aqui eu posso fazer para qualquer um desses catetos. Tá? Então, lei do paralelogramo aliado à lei dos senos e lei dos cossenos é a maneira que a gente tem como calcular, resolver, né, problema de forças sem usar um sistema de coordenadas que nos permite, então, escrever os vetores em termos de coordenadas x, y. Tá? Então, não necessariamente eu preciso de um sistema de coordenadas para resolver problemas que envolvem equilíbrio de partículas. Agora, então, vamos fazer esse exemplo, que é justamente a gente usar, né, paralelogramo com lei de senos e lei do cossenos para resolver o problema. Então, uma barcaça é puxada por 2 rebocadores e a resultante das forças exercidas vale 22.250 newtons dirigida ao longo do eixo da barcaça. Então, considere alfa. Alfa é esse ângulo aqui, ó. Esse desenho ficou meio... Aqui a gente tem 30 graus. O desenho ficou meio fora de foco. Determine a força de tração de cada um dos cabos. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui, ó. A gente tem... Aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. Então, aqui eu vou ter uma tensão ou uma tração AB. Aqui eu tenho ponto C, eu vou ter a tração BC. E eu sei que a soma desses dois vetores vai me dar um vetor ao longo do eixo da barcaça, que aqui vai estar, então, a minha força resultante. Certo? Bom, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus e aqui ele nos diz que vale 45 graus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar um triângulo com esses 3 vetores. Deixa eu trocar a cor aqui, vermelho. Então, eu vou fazer uma translação do vetor TCB para cá. Lembrem, né, pessoal? TBC, desculpa, não é TCB. Que a prof não é muito boa desenhando, tá? Mas, em princípio, o que eu fiz aqui foi uma translação, certo? Então, eu faço uma translação do meu vetor TBC ali para cima. Esse ângulo aqui tem que ser os 45 graus, tá? Meu desenho não ficou muito bom. E aí, né, por soma de ângulos, a gente sabe que a soma de todos os ângulos dentro de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, eu tenho 180, tem que ser igual a 30 mais 45 mais o ângulo θ que eu tenho aqui, ó. Certo? Θ. Então, aqui eu vejo que esse θ vale 105 graus. Então, esse ângulo aqui vale 105 graus. Por que que eu preciso isso? Porque eu conheço, olha só, eu conheço o módulo da força resultante, certo? O módulo da força resultante é 22.250 newtons. E eu preciso conhecer todos os ângulos para aplicar a lei dos senos e conseguir resolver o sistema. Então, o que que a gente vai ter
usando a lei dos senos. A gente vai ter o seguinte, ó, que tensão AB divididos pelo seno de 45 graus tem que ser igual a tensão BC divididos pelo seno de 30 graus e tem que ser igual, então, ao módulo da força resultante divididos pelo seno de 105 graus. Então, se eu não tivesse esse seno de 105 graus, eu não teria como resolver, porque eu teria, né, duas incógnitas, as tensões e mais o ângulo θ, que eu não conheço. Tá? Então, eu resolvo 2 a 2 esse problema, né? Pego a tensão AB com a força resultante e depois eu escolho mais um par para resolver. E aí, fazendo as contas, a gente acha que a tensão no cabo AB vale 16.288 newtons e a tensão no BC vale 11.517 newtons. Então, percebam aqui, gente, que a gente não precisou de um sistema de coordenadas para resolver esse problema. Tá? Muitos problemas a gente consegue resolver quando, né, simplesmente por geometria, certo? O que a gente fez aqui foi usar a geometria e trigonometria para resolver esse problema. Aqui, outro exemplo, ó, a gente também vai resolver por triângulos. Então, o que que a gente tem? A gente tem duas forças aplicadas no gancho, conforme ilustra a figura. Sabendo que o módulo de P é 35 newtons, determine o ângulo alfa para que a força resultante seja horizontal e o módulo da força resultante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que muitas vezes eu vou representar o vetor como sendo uma coisa em negrito. Ai, peraí que eu voltei. Aqui, em negrito, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu botei P maiúsculo em negrito porque para não ter que ficar desenhando a flechinha na hora que eu tô digitando, tá? Isso é uma anotação que muitos livros fazem, certo? Aqui também, ó, se vocês podem ver, ele não desenha a flechinha, ele coloca um P em negrito. Bom, então, o que que nós temos, né? Aqui é a mesma coisa. A minha força resultante, ela vai ser esse vetor aqui, ó. Ela vai ser um vetor que vai estar aqui, força resultante, certo? E eu tenho o meu vetor de 50 newtons, que forma um ângulo de 25 graus com o eixo da força resultante, e eu tenho o meu vetor P, que eu sei o módulo dele, mas eu não sei o ângulo alfa, tá? Bom, como é que a gente vai resolver isso? Então, vamos novamente fazer o triângulo, ó. O que que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou ter o triângulo P, a força de 50 newtons e a força resultante. Aqui só estou colocando o módulo dos vetores, porque são os módulos dos vetores que representam os catetos do triângulo, tá? Então, aqui a gente tem o ângulo de 25 graus, certo? Aqui eu tenho o meu ângulo alfa, que eu desconheço. E primeira coisa que eu vou fazer é tentar justamente descobrir quanto vale esse ângulo alfa para depois poder calcular a força resultante.
Então, vou aplicar a lei dos senos aqui primeiro, ó. Então, eu tenho P divididos pelo seno de 25 graus tem que ser igual a 50 newtons divididos pelo seno de alfa. Como eu conheço o módulo desse P, que é 35 newtons, eu só tenho uma incógnita, que é o seno alfa, certo? Então, eu resolvo assim, ó, 35 divididos por 50, seno de 25 graus, vai me dar o 1 sobre seno, peraí. Então, peraí que eu fiz errado aqui, voltando. É 50 vezes seno de 25 graus divididos por 35 vai ser o seno do ângulo alfa. Aí, calculamos, né, o valor, vai dar 0,604. Quase não deu. Deixa eu escrever direito. 0,604. E aí eu faço a função inversa e eu encontro que o ângulo alfa vale 37 graus. Tá? De novo, para que eu vou precisar isso? Porque eu preciso descobrir este ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o que vai me permitir calcular a força resultante. Então, esse ângulo, eu vou chamar de ângulo θ. De novo, 180 é θ mais alfa, que vale 37, mais os 25. E a gente acha que θ é igual a 118 graus. Tá, eu queria ver se tinha mais uma folha. Vou ter que fazer apertadinho aqui. Então, agora, como eu sei o ângulo que está na frente da força resultante, eu aplico de novo a lei dos senos, né? Então, eu tenho que força resultante divididos pelo seno de 118 graus tem que ser igual a, por exemplo, 50 divididos pelo seno de 37. E aí, quando a gente resolve isso aqui, vou escrever de outra cor aqui, só. Tá uma bagunça isso aqui, gente, desculpa. É que é a primeira vez que eu tô fazendo esse teste, tá meio bagunçado. Então, a força resultante, ela vale aproximadamente 73 newtons. Certo? Então, prometo que eu vou melhorar nos próximos. Por enquanto, é o que temos. Então, aqui, usando de novo, né, trigonometria e geometria, a gente resolveu um problema, né, de força resultante e vetor, etc., usando só trigonometria e geometria, tá? A gente não necessariamente precisa de um sistema de coordenadas para aplicar a mecânica newtoniana. De fato, às vezes é bem mais rápido e fácil resolver dessa maneira do que se a gente fosse, por exemplo, calcular as forças em termos de componentes e somar as componentes, Então, dependendo do caso, essa maneira mais fácil e rápida de resolver o problema. Bom, agora a gente vai passar, então, para a forma de força como vetor em termos de componentes, né? Então, agora aqui sim, eu preciso ter um sistema de coordenadas definido, né? E a gente sempre vai usar o sistema de coordenadas cartesiano, tá, pessoal? Direção x, direção y. Lembrando que a direção x, ela está relacionada com o vetor unitário y, e a direção y vai estar relacionada ao vetor unitário j. E aí, então, a gente tem um vetor força, que é esse nosso vetor vermelho aqui, e eu posso decompor esse vetor em termos de suas componentes, né? Essa decomposição, ela sempre vai depender do ângulo θ que esse vetor faz em relação a um dos eixos.
Nesse exemplo aqui, o θ, ele é um vetor, é um ângulo medido em relação ao eixo x, certo? Então, a decomposição desse vetor, o meu fx, ele vai ser f cosseno de θ, enquanto que o fy vai ser f seno de θ. Mas isso aqui não é uma regra, vai depender da onde está o ângulo que eu estou utilizando para fazer a decomposição desse vetor. Por exemplo, se eu usasse esse ângulo alfa aqui, eu teria que o meu fx é f seno de alfa, enquanto que o meu fy vai ser um f cosseno de alfa. Então, cosseno, seno, isso aqui não é uma regra fixa, tá? Isso aí vai depender de onde está o ângulo. Bom, eu posso representar esse vetor, né, na sua forma, como é que se diz? Na sua forma analítica, tá? Que é isso aqui. Isso aqui é a representação analítica do vetor. Né? O vetor f tem componentes fx e fy. Ou eu posso representar como sendo, né, na forma mais explícita, como sendo uma componente x, né, fx na direção y, fy na direção j. Então, isso aqui é em termos dos vetores unitários, isso aqui é a forma analítica do vetor. As duas formas estão corretas e o freguês usa o que acha melhor. Bom, como é que a gente vai somar a força quando a gente escreve esse vetor, então, em termos das suas componentes, né? Geometricamente, a gente acabou de ver, fez dois exemplos. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem que escrever, então, esses vetores em termos de componentes, né? Quem seria o nosso vetor F1? Então, vai ser F1 cosseno de θ na direção I, mais F1 seno de θ na direção J. Nosso vetor F2. Nosso vetor F2, ele é o módulo de F2 cosseno de alfa mais módulo de F2 seno de alfa na direção y. Aqui faltou o vetor unitário. Tá, aqui tem uma coisa, olha só. Como é que a gente vai definir se a componente do vetor é positiva ou negativa? Se eu meço esse ângulo alfa, né, dessa maneira como ela está medida, eu vou colocar o sinal à mão, tá? O que significa colocar o sinal na mão? Significa que quando eu vou decompor esse meu vetor, olha só o que eu percebo. Eu percebo que a componente y do F2 vai apontar no sentido negativo. Aqui vai estar o meu F2y. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego esse sinal e coloco a mão. Então, aqui vai ser um menos F2 seno alfa. Eu não fico esperando que esse sinal venha do seno ou do cosseno, tá? Porque eu sempre reduzo esse ângulo para o quadrante em que ele é positivo e eu não espero, eu coloco o sinal à mão. É assim que eu faço. Beleza. Então, o que agora a gente faz? Uma vez que os vetores foram escritos na sua forma, né, em termos de componentes, em termos dos vetores unitários e j, o que eu vou fazer para obter a força resultante vai ser somar as componentes x com x e y com y. Então, aqui, ó, por exemplo, o meu vetor resultante seria F1 cosseno de θ mais F2 seno de alfa na direção x, mais F1 seno de θ menos F2 seno de alfa na direção y. O módulo do meu vetor força resultante, né? Então, se eu chamo essa componente aqui
de força resultante em x e isso de força resultante em y, o módulo do meu vetor força resultante, deixa eu só apagar aqui, apague, o módulo do meu vetor força, não botei para a caneta de volta, o módulo do vetor força resultante, ele vai ser a raiz quadrada de FRX quadrado mais FRY quadrado, certo? Então, isso é o módulo do nosso vetor. E qual é a direção do vetor força resultante? Então, a tangente do ângulo θ vai ser, se nós temos aqui, se aqui eu tenho meu vetor força resultante, né? E aqui está o meu ângulo θ. Agora o θ não é mais esse ângulo θ aqui, então eu vou colocar outro ângulo. Vamos botar ângulo beta. Então, a tangente do ângulo beta, que vai ser este ângulo aqui, ele é igual a seno sobre cosseno, né? Então, o seno é o cateto adjacente pelo cateto, cateto oposto divididos pelo cateto adjacente. Então, vai ser FRY divididos por FRX, tá? Então, somamos componente com componente, calculamos o módulo do vetor e calculamos a direção do vetor dessa maneira. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né, de escrever o vetor em termos das suas componentes e achar a sua direção, tá? Então, aqui a gente tem uma pessoa que está puxando um cabo, né, com uma força de módulo 300 newtons, certo? Então, o módulo dessa força vale 300 newtons. E a gente quer escrever essa força em termos das suas componentes. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é descobrir quanto vale esse ângulo alfa aqui, ó. Porque vai ser esse ângulo que vai me permitir escrever, né, a força como um Fx e um Fy. E outra coisa que eu vou fazer, então eu vou colocar o meu sistema de coordenadas aqui, ó. X, Y. Certo? Então, quem é que vai me permitir calcular esse ângulo alfa? Vai ser as medidas desse triângulo aqui, ó. Então, a gente tem um triângulo, né, que o cateto oposto vale 6 e o adjacente vale 8 metros. Então, tangente de alfa é igual a 6 divididos por 8. Quando eu faço a função inversa, né, o arco tangente, eu acho que o ângulo alfa vale 36,8 graus. Certo? Então, agora, quem é o meu vetor F? O meu vetor F, ele é Fx cosseno de alfa, na direção do vetor unitário I, e menos... Opa, parei só um pouquinho, aqui não é Fx, aqui é F. F cosseno de alfa e menos F seno de alfa na direção Y. Certo? E aí, então, substitui, né, os valores. Aqui eu tenho 300 cosseno de 36,8 na direção X e menos 300 seno de 36,8 na direção Y. O que me dá o vetor força, 240 newtons na direção X, menos 179,7 newtons na direção Y. Percebam que aqui o módulo já está dado, eu não preciso calcular.
E a direção desse vetor também está dada, né? Porque a direção vai ser a direção do ângulo alfa. Então, a direção do vetor eu posso representar da seguinte maneira, ó, 36,7 graus. E aí aqui eu estou informando que esse ângulo, quando eu faço esse desenho aqui, eu estou informando que esse ângulo, né, ele é medido em relação ao eixo X no sentido horário, certo? Bom, pessoal, esse vídeo já está com 40 minutos, a gente ainda não acabou a revisão, certo? São 3 aulas de revisão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação aqui e eu vou separar isso em 2 vídeos para não ficar tão cansativo para vocês, certo? Então, parando por aqui, próximo vídeo ainda vai ser uma revisão. Até mais!